Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos chegando agora ao final do capítulo 11. Vamos terminar de estudarmos, de vermos os chamados heróis da fé. Nós já havíamos falado até os patriarcas e agora nós vamos ver dali para frente, ou mais especificamente de Moisés para frente. Em relação a Moisés, o autor ele diferencia Moisés em 3 momentos. O primeiro momento, quando ele era ainda criança, já nascido. Um segundo momento, enquanto ele adulto, ele dá a sua decisão de escolha onde, de qual povo ele escolhe, de qual local ele vai viver, ou seja, ele sabe a diferença entre a fartura do Egito, da corte, da riqueza e a diferença disso em relação ao povo, o sofrimento do povo e o auxílio que este povo precisa. E um terceiro momento, quando ele já faz a libertação do povo, quando ele volta para o Egito para falar a mensagem de libertação que o Senhor tem a dizer para o faraó. Essa primeira evidência, portanto, na verdade não foi Moisés aqui. A fé estava com os seus pais, foi exercida pelos pais de Moisés quando o preserva, não deixa que ele seja morto, porque existia uma determinação do faraó em matar todos os filhos homens nascidos do povo dos hebreus. Ele foi ocultado por 3 meses, o amado lembra dessa história, e depois de 3 meses, quando eles não tinham mais como manter a criança, eles então fizeram um cesto de vime com betume e piche e o lançaram no rio Nilo, muito próximo onde a filha de Faraó costumava se banhar. E ali ela encontra o menino, se apega ao menino e Miriam, sua irmã, está ali para oferecer o trabalho da sua mãe em amamentar o próprio filho, que, óbvio, a filha de Faraó não sabia disso, de amamentar o próprio filho. Pois bem, então esta é a primeira evidência. Ora, ele, quando adulto, depois de passar todo aquele tempo na corte do Egito, e lembre-se, era a nação mais rica, mais poderosa da época, lá ele tomou a decisão de sair. Então, ele defendeu alguém do povo dele, um hebreu, e aí ele fugiu para Midian. E lá ele então cresceu, amadureceu, teve contato com o Senhor, foi chamado pelo Senhor e ele volta agora para uma tarefa, a libertação do povo. Deus lhe deu esta tarefa e ele a exerce com fé. Ele tinha muitas coisas boas, ele só tinha coisas boas no Egito, mas ele abriu mão de tudo isto por conta de uma fé no Senhor. Havia uma solidariedade entre Moisés e o povo. Esta solidariedade era uma solidariedade no sofrimento, porque ele via o sofrimento no rosto, nos olhos do seu povo. Ele se identificou com o povo de Deus, porque ele era do povo de Deus. E óbvio que todos aqueles que se identificam com o povo de Deus, né, eles passam a ser alvo dos inimigos de Deus. Claro que sim. Ele sabia que tinha coisas mais valiosas na vida do que os tesouros materiais. E ele escolhe exatamente isso. Por que ele escolhe isso? Por conta da superioridade
do galardão, o opróbrio por amor a Cristo, por amor a Deus, fez com que ele recusasse os tesouros do Egito. Então ele contemplava já o galardão, ele contemplava já um alvo mais nobre. O galardão espiritual, ele é diferente das vantagens materiais. Ele tem uma qualidade perpétua, uma qualidade eterna, que realça, né, o valor, e o valor é infinitamente maior. Por isso ele escolheu pela superioridade do opróbrio, pela superioridade do galardão. E ele fez então a primeira Páscoa. Na verdade, ele recebe as orientações para a primeira Páscoa. A Páscoa foi realizada pela fé. Pela fé. Amados, imagina sem os olhos da fé, com os olhos da razão. Como é que a aspersão de sangue na verga da porta poderia afastar o anjo da morte? Isso não era lógico, mas era pela fé o que devia ser feito, porque foi assim que o Senhor salva o povo. Tudo que Moisés fez, sofreu, foi pelo plano de salvação que Deus tinha, que Deus fez. E ele participou, tendo aí, por óbvio, uma participação bastante importante nessa intermediação da salvação do povo de Deus. A Páscoa, portanto, ela foi realizada pela fé, porque a aspersão do sangue era o que iria afastar o anjo da morte. Fala-se em um anjo da morte, mas quem executa o julgamento, né, é o exterminador. Mas quem determina isso é Deus. Então o anjo da morte passa por cima das casas onde havia o sangue sacrificial. Aquele sangue que havia sido aspergido nas ombreiras, nas vergas das portas. Isso garantia que o primogênito fosse poupado. Então Moisés, ele tinha consciência de uma presença, da presença de Deus, desde aquele momento em que ele é chamado lá no monte, lá diante da sarça ardente, até as conversas com o faraó, a realização das 10 pragas, até toda essa situação, até esse momento em que a última 10ª praga, ela vai fazer exatamente esse convencimento do faraó em deixar o povo de Deus sair, porque ele viu que a mão de Deus, a presença de Deus estava com eles o tempo todo. E essa presença, ela foi com eles, inclusive durante toda a travessia do deserto. Em nenhum tempo a fé foi mais necessária do que na primeira passagem, onde eles estão diante do Mar Vermelho e às suas costas, correndo atrás dele, está o exército do faraó que vem para exterminar o povo. Ali foi necessário urgentemente uma manifestação de fé, uma fé cega em que o Senhor pudesse salvá-lo. E o Senhor não decepciona. O Senhor permite que eles passem a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Óbvio que depois ele passa a falar da conquista. Durante os 40 anos, é claro que nós vamos ter vários momentos em que a fé foi necessária para a preservação da vida durante esses 40 anos no deserto. Bom, quando eles já estão na terra, né, agora com Josué, Moisés já é morto, agora com Josué eles passam para a conquista de Jericó. Olha que situação também bastante peculiar, bastante diferente. Eles deviam fazer um cerco por 7 dias. Olha a fé que era necessária para
circular, fazer um cerco por 7 dias, marchando, e depois gritando, tocando trombetas, etc, etc. Parecia inútil isso. Como é que isso vai conquistar uma cidade? Vamos olhar pelos olhos da razão e não pelos olhos da fé. Não tem onde isso justifique uma conquista de cidade. Mas agora o Senhor age. Agora, pela fé, eles fazem isso, mesmo não entendendo como isso vai trazer a conquista da cidade. Então, neste momento, eles fazem e os muros são derrubados. Eles conquistam Jericó sem esforço de guerra maior, foi um cerco bastante diferenciado. Aqui, nós vemos que a fé requer uma convicção de que Deus pode realizar o impossível. Deus pode realizar algo que não tem justificativa racional, tá? Apesar de que nós sabemos que existe uma justificativa científica para isso. Mas isso foi feito num momento oportuno, e isto só foi feito porque eles tinham fé suficiente para isso. E ali, nesta cidade, nós vemos a primeira vez que uma gentia, alguém que não era do povo, manifesta a sua fé num Deus que não era o dela. E ela manifesta esta fé inspirada pelo que ela ouviu falar de Deus. Ela, ouvindo falar de Deus, de tudo que Deus tinha feito por eles, ela acolhe os espias, ela protege os espias, ela faz tudo o que é necessário fazer para que os espias saiam de lá com todas as informações necessárias. Estes espias não eram inimigos, eram agentes de Deus. E ela os trata não como inimigos, ela os trata como agente de Deus. E olha, ela foi a primeira a fazer isso, a primeira vez que se conta esta história de uma gentia que se converte à fé no Senhor. E o Senhor foi magnânimo com ela. Ele aceita esta conversão, ele aceita esta manifestação de fé, e assim ela é acolhida no povo de Deus. E o seu nome vai ser citado depois, mais para frente, vai ser citada como fazendo parte da genealogia de Jesus. Então, esta manifestação, ela foi exercida por alguém de fora do povo, né? E mostra aqui o caráter universal da salvação. E ele cita outros nomes, porque se ele for falar de tudo isso, vai precisar de mais de uma Bíblia para falar de tudo isso. Ele cita representantes dos juízes e do princípio da monarquia. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, todos eles são da parte aqui de conquista da terra do período dos juízes. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté são todos desta época. Samuel foi o último dos juízes, e ele faz a ligação entre os juízes e a monarquia, porque Samuel, ele unge o primeiro rei, que é Saul, e ele unge o segundo rei, que é Davi. Davi também é citado aqui como o mais destacado do período da monarquia, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele faz agora 3 declarações. Ele faz a declaração da conquista dos reinos, estabelecimento da justiça, né? A herança das promessas espirituais, né? Então, aqui ele fala então de que a fé
subjugou o reino, conquista de reino, subjugou reinos, mesmo com o exército mais fraco, né? Porque eles recebiam poder de Deus em resposta à sua fé, e por isso eles venceram os inimigos de Israel. Eles estabeleceram justiça, eles praticaram a justiça, fazendo da justiça o princípio daquela sociedade, ressaltando não só a defesa da justiça, como também a prática da justiça. Eles escolhem a justiça e odeiam a injustiça, porque o próprio Deus é que faz isso. Isso significa, então, que eles herdam as promessas espirituais por conta disso tudo. Uma segunda declaração, ele fala a respeito dos tipos específicos de perseverança e de libertação, né? Eles fecham a boca de leões, como fez Sansão, como fez Davi. Da fraqueza eles tiram força, como fez Ezequias, como fez Sansão. O próprio Paulo, lá no Novo Testamento, né? Eles fizeram-se poderosos em guerra, ou seja, da fraqueza em batalha eles têm vitória. Eles põem em fuga os exércitos de estrangeiros, né? E uma terceira, as libertações, como eles extinguiram a violência do fogo, que é o episódio da fornalha ardente, por exemplo, né? E o livramento do fio da espada. Em todas as guerras, em todas as batalhas, eles eram libertos da morte pelo fio da espada. Ele dá mais três, logo na sequência, ele dá mais três declarações. A primeira, ele fala das mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Então aqui nós vamos lembrar de Elias, da viúva, né? De Elias, de Eliseu, da sunamita de Eliseu. Nós vamos lembrar da viúva de Naim, nós vamos lembrar da filha de Lázaro, da filha de Jairo, perdão. Nós vamos lembrar de Lázaro, das suas irmãs Marta e Maria, né? Ele faz uma segunda declaração a respeito dos que os mártires foram torturados, mas não desistiram. Mártir, a palavra mártir quer dizer testemunha, né? Então os mártires foram torturados, eles colocaram a sua esperança na ressurreição do seu corpo e não tiveram por problema morrer em nome do Senhor, né? Para não negar a sua fé, para não negar a sua convicção. Eles foram perseguidos, eles se colocam fora desse desvio de desdizer da sua fé, né? E ele fala da superior ressurreição em contraste com a existência terrestre, e que isso negaria a sua convicção. Num terceiro lugar, ele fala de todos aqueles que sofreram escárnios, açoites, algemas, prisões. Até hoje isto é assim. Quantas vezes nós somos escarnecidos, as pessoas tiram sarro da gente, as pessoas dão seus risinhos, as pessoas acham que nós somos fora de órbita, né? Porque nós somos do Senhor. Nós sofremos escárnios. Hoje nós não sofremos açoites físicos, algemas e prisões. Aqui não, mas em outros lugares do mundo isto ainda acontece. Ainda existe punições físicas, açoites, algemas, prisões, morte daqueles que professam o nome do Senhor. Isso foi na história de Israel, isso também foi entre os cristãos, por apedrejamentos, cerrados ao meio, como foi Isaías, né? Jeremias, Paulo, presos, açoitados, morte violenta, privações prolongadas, dentro de poços, dentro de grutas, presos, proscritos, vivendo uma existência primitiva, né? Usando peles por roupas, como os profetas, necessitados, privados das necessidades da vida, afligidos, maltratados, né? Então tudo isto é relembrado aqui
como aqueles que passam por todas estas situações, mas que passam por conta da sua fé no Senhor. E eles não abrem mão disso. Ele compara isso, concluindo o capítulo, ele compara isso com os poderosos do mundo. E diz que, apesar de tudo que eles têm, do seu dinheiro, da sua posição, eles são inferiores. Eles são tão inferiores que não são dignos de ser comparados com os homens de fé. O mundo não oferece hospitalidade para esse povo desta lista. Essa lista formidável de pessoas perseguidas. O mundo não oferece. O mundo não oferece descanso para eles. Ele cita os lugares de solidão, desertos, montes, covas, antros, onde muita gente teve que se esconder para preservar a sua vida e para, eventualmente, depois de passado todo esse problema, eles poderem agir de novo, poderem viver de novo. Né? Eles queriam banir estas pessoas por causa da sua fé. Mas aqui o autor ele diz que tem coisa melhor para se seguir. Então, lembrem lá do profeta Elias, que foi escondido na caverna, os 100 profetas escondidos na caverna. Então, tudo isso eles fazem porque tem alguma coisa melhor para se seguir. E olha que naquele tempo a promessa ainda não havia sido materializada na forma do Messias vindo ao mundo. Mas depois disso, quando o Messias veio ao mundo, mesmo assim, muitas pessoas ainda tiveram as mesmas situações em que eles tiveram que passar. E essa promessa, ela vai ser cumprida. Ela vai ser cumprida integralmente na segunda vinda de Cristo. Os pensamentos se estendem para o futuro, para a segunda vinda de Cristo, para o tempo da consumação, quando tudo isso será completo, a soma total do povo de Deus. Porque aqueles que viveram, eles não viram o Messias. E eles estão eles estão aguardando, eles estão esperando, né? Aqueles que foram citados do Antigo Testamento, eles ainda não receberam porque eles estão esperando a soma total do povo de Deus. O aperfeiçoado aqui é essa ideia, a ideia de ficar completo. Nenhuma parte da comunidade cristã pode ficar completa sem o restante. Portanto, é assim que os que têm que vir ainda até a segunda vinda de Cristo, né? Os que ainda têm que vir ao Senhor, enquanto eles não vierem, nós todos não estaremos entrando na glória, entrando, né, na realização final e completa da promessa, porque ainda está faltando gente. Amém, amados? Bons estudos.